Mano, esse anime aqui é pra aquelas pessoas que gostam de personagem apelão, porque de verdade, esse cara tá em outro nível e até tem gente falando que ele é melhor que Solo Leveling. Então vale a pena conferir. E sobre a história, bora de resumo do resumo. Basicamente, ele era um rei bolado, sem emoção em uma civilização avançada que acabou indo de arrasta e renasceu como um bebê com suas memórias da vida passada em uma cabana. Tá, eu admito, eu exagerei com o lance da cabana. Mas esse mundo realmente é diferente e você vai entender logo de início. Principalmente porque já deve estar rolando aí algumas várias cenas aleatórias. E, na moral, aproveita aí pra deixar a sua inscrição e ajudar esse apresentador duvidoso a bater a tão sonhada meta de 100 mil inscritos. Eu falei errado e vou deixar assim mesmo. E não esquece de curtir e comentar bastante, porque é um jeito do YouTube entregar o nosso vídeo pra mais pessoas. E bora de meta da meta também. Que tal 50 comentários e 500 curtidas pra desbloquear o segundo episódio? Mas enfim, chega de papo e bora pro anime, que começa com um homem emitindo um poder absurdo após eliminar o seu adversário, e dessa forma ele se tornou o rei. E com o passar do tempo, Gray foi derrotando seus inimigos e bombardeando reinos com sua frota de navios, até se tornar o rei mais poderoso de todos. Mas certo dia, Gray foi tomado pela sensação de estar se afogando, e algo o pediu para que em sua nova vida ele buscasse a luz, e com isso o rei se viu diante a um casal que comemorava o nascimento de seu filho Arthur, e enquanto o casal falava com ele, ele pensava que não os conhecia, apesar de estarem dizendo ser seus pais. Mas se isso for verdade, significava que ele tinha acabado de nascer. E com o passar do tempo, Arthur continuava sem acreditar que após inúmeras vitórias, ele foi reduzido a uma criança indefesa. E parece que Alice e Reynolds, que cuidavam bem dele, estavam convencidos que eram seus pais, o que fazia sentido, apesar de Arthur estar descontente por suas funções corporais estarem fora de seu controle, o que o fazia sentir como se este corpo fosse uma prisão, e apesar de tentar acordar, esse sonho absurdo persistia. Mas logo ele presenciou algo surpreendente ao ver seu pai quebrando uma rocha com as mãos, e em seguida sua mãe o curou de um ferimento, fazendo Arthur perceber que neste mundo existiam poderes que não estava familiarizado, algo realmente impressionante. Como conhecimento era uma vantagem, Arthur observou Reynolds, que acabara de voltar de uma missão, e ele notou que nesta sociedade as pessoas podiam possuir armas, o que indicava um nível de perigo. Então era necessário obter força o quanto antes, e apesar destes dias o deixarem frustrado, os momentos como esse, como sua mãe o colocando pra dormir, não eram ruins, principalmente porque a liberdade de dormir quando desejasse era algo que não teve em sua vida passada. E com o passar dos meses, seus pais comemoravam ao vê-lo engatinhando, e Arthur dizia em seus pensamentos que ainda não se acostumou com este nome, o que não era um grande problema. E naquela tarde, ele fingiu estar dormindo e engatinhou sorrateiramente até onde estavam os livros da casa. Afinal, o conhecimento era uma vantagem, e graças a um dos livros, ele conseguiu informações sobre este mundo, e o continente onde nasceu chamava-se de Catem, e abrigava 3 reinos. O primeiro, o reino Darvi, uma nação subterrânea de anões. O segundo, o reino Eleanor, uma nação de elfos nas profundezas de uma floresta. E por fim, tinha um reino Sapien, onde ele estava, e seria uma nação mais populosa habitada por humanos. E assim como sua antiga nação, ele seguia uma monarquia, porém neste mundo o trono era herdado e não tomado. E ao pegar um novo livro, Arthur descobre o motivo da tecnologia deste mundo ser relativamente primitiva comparada a de seu antigo mundo, e seria por causa da existência de magia, que tinha uma fonte de poder chamada mana, e na maioria das vezes a capacidade de controlá-la era em grande parte hereditário, e parece que ocorria em uma a cada 100 pessoas, e em termos gerais existiam duas formas de aplicação de mana, e seria ampliação e conjuração, e basicamente os amplificadores usavam a mana para aprimorar seus corpos, aumentando sua força, defesa e agilidade, e quanto aos conjuradores, eles podiam projetar a mana e controlá-la como desejassem, e a chave para controlar a mana era o núcleo de mana, um poder da magia que desperta no início da puberdade ao fim da adolescência, onde canalizavam a mana espalhada pelo corpo
corpo para um único ponto, fazendo Arthur lembrar que em seu antigo mundo existia algo semelhante chamado Ki, onde tornava-se consciente de seu poder interno para controlá-lo e libertá-lo, e o centro de seu Ki era crucial para isto, e talvez esse conhecimento de sua vida passada sirva como vantagem, e com isso Arthur começa a tentar reunir a mana, mas sua concentração é interrompida por sua mãe, que o pede para não assustá-la desse jeito, mas ela acaba sentindo algo, fazendo ele se questionar se ela tinha notado, mas Alice diz que estava na hora de trocar sua fralda, o que deixa Arthur envergonhado, afinal ficou tão concentrado que nem percebeu a besteira que fez, a caquinha na verdade, né? Que isso, hein, rei? Enfim, com o passar de 2 anos, Alice escrevia em seu diário sobre o seu filho Arthur, o garotinho mais fofo do mundo. Além de ser carinhoso e curioso, apesar dela estar preocupada por nunca terem o visto sorrindo. E enquanto isso, Reynolds admirava o garoto balançando a espada, ele até chama sua mulher pra olhar, mas Alice fica indignada ao questionar o que ele estava fazendo com seu garotinho fofo, e Reynolds responde que apenas o mostrou aquela espada e ele começou a balançá-la. E Arthur pensa que nesses 2 anos ele entendeu a estrutura de poder desse casal, ou talvez todos desse mundo sigam o matriarcado. E mais tarde, sua mãe o levou para a cidade, o que deixa Arthur empolgado. Afinal, isso o forneceu informações vitais para entender este mundo e sua variedade de armas, assim como as substâncias que não existiam em sua vida passada. Mas além disso, ele também pôde observar pessoalmente o uso da magia, e apesar de ter uma vida limitada, ela não era desagradável, principalmente com esse casal que atendia todas as suas necessidades, e ele se pergunta se as famílias sempre foram assim, o que ele não sabia responder, afinal ele foi abandonado em um orfanato assim que nasceu, e observou as crianças sendo escolhidas, e ele admite que o jeito caloroso de seus pais não o incomodava. E enquanto ele cochilava, sua mãe pensava que ficava feliz com o jeito como ele saía para ler, ou como seus olhos brilhavam quando iam ao mercado, e talvez ele tenha puxado isso de seu pai. E um dia, assim como Reynolds, ele também iria querer sair e conhecer o mundo, apesar de ela preferir que ele tenha uma vida mais tranquila. Mas vamos ao dia seguinte, com Arthur observando seu pai preparando uma magia, e ele pensa que era afortunado por ter com quem aprender, e seu pai se exibia levantando várias pedrinhas, deixando o menino frustrado porque seria mais fácil arremessá-las com a mão. Mas sua mãe diz que apesar de não ter sido grande coisa, agora o papai iria mostrar como era impressionante, e em seguida Reynolds foca sua magia emitindo uma forte onda de poder com o seu corpo, afinal ele era um amplificador, o que deixa Arthur empolgado, e ele pensa que não podia ficar parado, mas sua mãe diz que já estava na hora de seu cochilinho da tarde. Mas Arthur tenta mostrar que queria ler, e sua mãe diz que agora era a hora dele dormir. Mas o nosso pequeno usa sua fofura para convencê-la, e com muito esforço ele sai vitorioso, e sua mãe o deixa lendo sozinho, e o menino pensa que graças ao conhecimento que adquiriu ao longo desses 2 anos, ele aprendeu a produzir um núcleo de mana, reunindo em um ponto os incontáveis fragmentos de mana espalhados pelo corpo. E depois de muito esforço, ele finalmente consegue reunir o último fragmento, mas ao fazer isso, ele causa uma explosão tão poderosa que quase destrói toda a casa, além de quase atingir os seus pais, mas Reynolds consegue defender Alice com seu corpo. E ao olharem para casa, os dois correm desesperados em busca de Arthur, que ainda estava dentro da casa. E ao entrar no quarto, Reynolds fica sem acreditar que o menino estava usando magia com apenas 3 anos. E Arthur pensa que seus dias de estudo finalmente renderam frutos, mas as tábuas do teto desabam em cima do garoto, que acaba tropeçando, e fica aflito por pensar que seria seu fim, mas seus pais conseguem salvá-lo. E em choque, Arthur lembrava que os dois sempre garantiam que ele esteja seguro, e este era o papel exercido pelos pais, mas ele não sabia o
motivo deles estarem chorando se cumpriram o seu dever, o que faz Arthur lembrar de sua antiga vida, onde ao derrotar um garoto, os pais dele o abraçaram, e sem perceber, ele começa a chorar chamando por seus pais, e em seus pensamentos ele dizia que isso era algo que a literatura não conseguiu elucidá-lo, algo que nunca aprendeu em sua vida passada e gostaria que o explicassem o que era. Mas enquanto isso, nós vemos um monstro enorme em um local obscuro. E em uma das lembranças de Gray, nós vemos um homem recebendo a sentença do conselho por ter tentado tirar a vida do rei, algo punível com a morte, mas devido à misericórdia do conselho, ele e sua família seriam escoltados de volta ao seu país, onde aguardariam a sentença, o que deixa sua mulher e filho desesperados, assim como ao homem que implora ao rei Gray que poupe a sua família, porque retornar para casa significaria um sofrimento pior que a morte. E graças a isso, Gray tirou a vida dos dois em sua frente, fazendo o homem agradecer por sua misericórdia. E na atualidade, Arthur escolheu a espada de madeira em vez das manoplas de seu pai, já que com esse corpo ele seria eliminado ao se aproximar do inimigo. E durante o treino, seu pai fortaleceu um galho com mana e Arthur também a utilizou em sua espada. E graças a isso, ele consegue cortar o galho, surpreendendo seu pai, que fica sem acreditar que você ainda não faz parte da nossa comunidade. Na moral, deixa sua inscrição aí pra batermos a meta de 100 mil inscritos. E se quiser me apoiar em um nível supremo, é só deixar aquela curtida e comentar o que tá achando do canal, porque isso faz o tio YouTube entregar o nosso canal pra mais pessoas. Então você aí na TV, você mesmo, conecta aí no celular rapidinho e se inscreve no canal, mas chega de papo e bora pro anime. Reynolds começa a discutir com Alice sobre conseguirem um instrutor para Arthur, que possuía um talento enorme, e com apenas 4 anos, ele conseguiu cortar um graveto fortalecido com mana, mas Alice se oferece para ensiná-lo magia, e Reynolds a lembra que sua magia era um caso especial, e Alice continua se recusando a deixar o seu lindinho ir sozinho para uma cidade distante. E vendo o conflito, Arthur pergunta por que não podiam ir todos juntos, fazendo eles perceberem que estavam brigando à toa, e Reynolds diz que Arthur realmente era um prodígio, e dessa forma eles começam a preparar as malas animados. E ao chegar o dia da viagem, Arthur se apresenta ao antigo grupo de seus pais, os Chifres Gêmeos, que era composto por Adam, Angela, Duerden, Jasmine e Ellen. E com todos prontos, eles começam a viagem, com Arthur pensando que esse método de transporte era primitivo se comparado aos de sua antiga vida, mas não era tão ruim assim. E ao descansar próximo a uma cidade, eles foram atacados por lobos, mas os Chifres Gêmeos eram guerreiros implacáveis, sendo Adam, Ellen e Jasmine ampliadores, e Angela e Duerden eram conjuradores, e Arthur estava ansioso para chegar ao nível deles. E com o anoitecer, eles comeram a carne dos lobos, apesar de Arthur notar que sua mãe não estava comendo direito. E Alice percebe que Reynolds se machucou durante a luta e decide curá-lo, mas o grupo fica em alerta e observa os arredores, enquanto ela usava sua magia, porque Alice era um tipo especial de maga, uma emissora com poderes de cura, e por ser algo raro, não era sensato curar pessoas abertamente, já que podia se tornar um alvo, e esse era um dos motivos por estarem morando nos campos. E depois dela curar Reynolds, Adam o diz que queria fazer um pouco de exercício antes de dormir e pergunta se ele poderia emprestá-lo a Arthur, que duvidava que seja apenas um exercício, e apesar de todos estarem preocupados, ele sabia que ninguém iria impedi-los, fazendo ele se questionar se esqueceram que ele tinha apenas 4 anos. Mas de todo modo, ele se prepara para o combate, e como não parecia que Adam iria pegar leve, Arthur fortalece sua espada e pernas com mana, deixando todos impressionados com sua velocidade incrível, e Arthur consegue usá-la para surgir atrás de Adam, que consegue bloquear seus golpes, e com o impacto das armas, Arthur acaba
sendo jogado pra longe, afinal o seu corpo ainda era muito leve. Mas Angela usa sua magia de vento pra levá-lo ao chão em segurança, e todos começam a repreender Adam, que diz que não podia se conter com aquele monstrinho implacável, e questiona que tipo de treino Reynolds deu pra esse garoto, mas Reynolds diz que não tinha feito nada. E quanto a Arthur, ele estava diante a Jasmine, que o pede pra ensiná-la a fazer aquilo, e Arthur sabia que aquele olhar era de quem não desistiria até conseguir o que queria. E com o passar dos dias, a viagem seguiu de forma tranquila, com nosso mini craque aprendendo diversas coisas novas e compartilhando conhecimentos de sua vida passada. E nesse período houve um acontecimento inesperado, quando certo dia Jasmine o disse que soube que era seu aniversário e, como agradecimento pelo que a ensinou, ela o deu uma faca que possuía uma corda presa a ela, e Arthur nota que parecia que ela tinha se afeiçoado a ele. E as meninas comentam que era uma raridade Jasmine se aproximar tanto de alguém, e Alice estava toda boba, afinal o seu filho era muito fofo, e com isso eles voltam a viajar. Mas Arthur nota que sua mãe não parecia estar bem, e na estrada de uma montanha eles acabam sendo encurralados por um grupo de ladrões, e Arthur nota que estavam completamente cercados, e o líder dos ladrões ordena que deixem as mulheres e crianças vivas para não perderem o valor. E enquanto os chifres gêmeos lutavam, Arthur pensava que esse tipo de gente permeava em qualquer mundo, e apesar de seu lado ter mais habilidades individuais, os bandidos se tornavam fortes pelo seu número, e Reynolds acaba sendo arremessado contra a carruagem, deixando Alice aflita, mas ele pede que ela não faça nada, porque esse ferimento não era nada sério, e se descobrirem o seu poder, eles estariam com um problema ainda maior. E por isso ele pede que Arthur pegue a mamãe e fujam dali, mas Arthur diz que já era forte o suficiente para lutar com eles, mas Reynolds responde que ele deveria usar essa força para proteger sua mãe, que estava esperando outro filho, fazendo Arthur notar que isso explicava tudo que ela passou durante a viagem. E Reynolds diz que ele estava contando com ele, o futuro irmão mais velho, fazendo Arthur concentrar sua mão em suas pernas para correr junto à sua mãe, enquanto seu pai enfrentava o líder dos bandidos com sua força total. E os chifres gêmeos iam abrindo caminho para Arthur e Alice, com o garoto lembrando que em sua antiga vida ele tomou tanto dos outros e agora ele corria para que não tomem dele. E talvez isso seja o karma, mas os dois acabam sendo atacados por um mago e Arthur empurra sua mãe para não ser atingida pela magia, mas o garoto acaba sendo arremessado da montanha e enquanto estava no ar ele saca sua faca e, decidido a levar o ladrão consigo, ele a arremessa e puxa a corda, fazendo o ladrão cair do precipício, deixando todos desesperados. Angela e Eduarden até tentam pegar o garoto com suas magias, mas o menino estava muito distante, e em meio àquele precipício Arthur pensava que isso era muito estranho, e apesar de não ter ganhado nada, o seu coração se sentia realizado, e talvez seja por finalmente ter entendido o que aquele homem estava o pedindo, e o motivo por aqueles dois terem chorado, porque para salvar a família não hesitam em se sacrificar. No entanto, pensar em nunca mais ver a família os faz verter as lágrimas, e com alegria e tristeza juntas, Arthur lembra que iria ganhar o irmão, e em meio a lágrimas, ele diz que teria sido bom ser o irmão mais velho. Mas depois de um tempo, Arthur acorda em uma floresta obscura diante a uma criatura enorme que dá bom dia a Arthur e fica em choque. Finalizando mais um episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não esquece daquela mega moral com seu curtir, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima! Em uma conversa entre dois seres, a pequena dizia sobre algo lindo que encontrou, algo que jamais veria novamente. E se nada mudar, algo ruim aconteceria. E enquanto isso, Arthur se questionava o que era aquilo. E por instinto ele o ataca, mas o monstro dá um peteleco no garoto e diz ao pequeno Arthur que ele ainda tinha muito a aprender. E não precisava se preocupar porque ela estava ao seu lado e o entrega algumas frutas para que ele possa se recuperar, afinal ele teve sorte de ter sobrevivido
sobrevivido. E se quiser respostas, ela o daria depois de comer, o que Arthur concorda, e assim que termina, ele questiona se seus pais estavam bem, e o monstro responde que não podia sair dali, porém ela enxergava mais longe que a maioria, e o mostra que sua família estava bem e seguiu a jornada há alguns dias, deixando Arthur emocionado e aliviado, e ele agradece o monstro, que se apresenta como Sylvia. E quanto aos seres, a pequena pergunta o que deveria fazer, mas a outra responde que ela já devia saber a resposta, e a pequena diz que não poderia guardar segredo, e com o passar dos dias, Sylvia ajudou Arthur a se recuperar, e apesar de seu desejo de voltar para casa, Sylvia o contou que estavam em uma parte da floresta repleta de animais selvagens e bandidos, mas ela tinha um meio de contornar isso, e seria com uma fenda no espaço, o que levaria um tempo, então ele deveria continuar se exercitando, afinal crianças sempre estavam cheias de energia. E com o passar dos dias, Arthur notou que Sylvia nunca falava sobre ela, e ele apenas sabia que ela lutou contra algo que não quis o contar, e apesar de sua aparência monstruosa, ela era muito calorosa e gentil. E quando Sylvia o viu concentrando mana, ela ficou impressionada por ele já ter um núcleo naquela idade, e ao usar um poder misterioso, ela pergunta se ele era capaz de fazer aquilo, deixando Arthur impressionado ao notar que ela estava usando magia e coletando mana ao mesmo tempo, algo como reabastecer uma aeronave em pleno voo enquanto pilotava, algo que ele não imaginou ser possível. E Sylvia diz que os humanos possuíam muitos conceitos fixos sobre mana, que os levava a fazer distinções entre coletar e usar, mas tirando os humanos, isso era comum para as criaturas chamadas bestas de mana, algo tão natural quanto respirar, e pergunta se ele gostaria de aprender, o que Arthur confirma, mas Sylvia questiona o que ele pretendia fazer depois de adquirir esse conhecimento, que o tornaria ainda mais poderoso, e após lembrar do que passou com sua família, ele responde que levaria à morte aqueles que buscam tirar o que é precioso pra ele, mas Sylvia dá um peteleco no garoto e diz que ele estava reprovado e não iria ensinar alguém com essa expressão no rosto, mas Arthur pergunta se não era óbvio que os inimigos deviam ser mortos, e lembra que foi assim que se tornou o rei mais poderoso, e Sylvia pergunta se ter a cabeça repleta de pensamentos sobre matar seus inimigos o agradava, e ao fazer carinho em sua cabeça, ela diz que talvez tenha batido muito forte, suas mãos poderiam facilmente despedaçá-lo, mas também podem tocá-lo de forma gentil, e o pergunta qual ele preferia, e Arthur responde que a forma gentil, o que Sylvia também preferia, porque a raiva e o ódio queimam com facilidade e se expressam com violência, e talvez naquele momento você se sinta bem, mas no final o ódio era tudo o que restava, e ela não queria que use a vida que salvou para algo assim, fazendo Arthur pensar que por um momento pareceu que ela sabia tudo sobre ele, o que não era possível, e novamente Sylvia o pergunta o que ele faria quando for mais forte, e depois de pensar e lembrar dos momentos felizes com seus pais, Arthur responde que protegeria as pessoas que gostava, a resposta perfeita segundo Sylvia. E enquanto isso, na floresta, um ser semelhante a Sylvia notava que ela estava próxima, e ele estava determinado a encontrá-la porque não a deixaria escapar. Mas vamos voltar a quando Arthur era o Rei Grey, e apesar de seu título, ele sabia que isso era mera formalidade, porque toda a autoridade política estava nas mãos do parlamento, e com os recursos da nação se esgotando e a taxa de natalidade diminuindo, a função do rei era agir como aquele que dá início à guerra, ou melhor, uma máquina de matar, mas Grey avisa Marlon que iria renunciar, e momentos depois em seu quarto a sua coroa estava dividida ao meio, com sua espada fincada no chão. Mas voltamos a Arthur, que recebia os ensinamentos de Sylvia, e assim que conseguir reunir e utilizar mana ao mesmo tempo, suas opções de magia se expandiriam drasticamente, e enquanto Arthur tentava controlar a mana, ele lembrava das coisas que não possuía e o que mais desejava para continuar vencendo, além do controle sobre o que, e na atualidade, Arthur fica empolgado ao dominar a nova técnica, e ao ir até Sylvia, ela o dá um tapa, e ao prendê-lo em algumas pedras, ela o pede que não faça barulho, e ao olhar por uma brecha, Arthur se questiona quem era aquele ser semelhante a Sylvia, que admite que estava impressionada por ele ter a encontrado, e o monstro responde que o cheiro de sangue
sangue o guiou. Então agora ela deveria ir com ele, o que Sylvia recusa. E o monstro diz que não pretendia usar os meios violentos, mas como não tinha escolha, ele a ataca. Mas Sylvia bloqueia sua magia e o monstro avisa que isso apenas diminuiria o seu tempo de vida. E Sylvia o avisa que aconteceria o mesmo com ele e quebra sua casca, se transformando em um dragão branco, que deixa Arthur impressionado. E em seguida Sylvia ataca o monstro, que diz que era um absurdo usar esse tipo de poder que a custaria muito caro. Mas Sylvia responde que não se importava e foi feliz o suficiente, embora desejasse que durasse mais. Mas o monstro contra-ataca sua magia e Sylvia continua defendendo o esconderijo de Arthur, fazendo a criatura questionar pra onde ela estava olhando. E depois de acumular um poder mágico absurdo, ele ataca Sylvia, mas ela usa seu poder pra parar o tempo. E com isso ela pede que Arthur se aproxime e diz que usou todo o seu poder e pergunta se agora ela estava com mais cara de Sylvia, o que Arthur confirma e pergunta se ela era um dragão, e Sylvia responde que era assim que os humanos os chamavam, mas agora precisavam ser rápidos. E ao abrir a fenda no espaço, ela pede desculpas pela saída não estar tão perto quanto esperava, mas tudo daria certo, porque o ensinou o que era preciso para sobreviver e volta a perguntá-lo para que ele usaria o seu poder. E Arthur responde que desejava proteger as pessoas que o eram queridas, o que Sylvia concorda e o entrega alguns presentes, que seria um ovo e uma pena que ele deveria usar para envolvê-lo. Mas tinha outra coisa, e ao se aproximar dele surgem marcas em seus braços, fazendo Arthur questionar o que era aquilo, e ela responde que ele descobriria quando chegar o momento. Mas agora era hora de dizer adeus, mas antes ela admite que poderia ter o enviado para casa há muito tempo, mas não queria porque gostou de viver com ele, deixando Arthur emocionado ao questionar se não poderia protegê-la com seu poder mesmo depois de tudo que ela o ensinou e da promessa que fez. E Sylvia responde que isso era inevitável e a promessa não se aplica a este momento, e as palavras seguintes de Arthur saíram com uma naturalidade surpreendente, e talvez seja por sua gratidão por ela que o fez se sentir assim, ou quem sabe, o tempo que tenham passado juntos tenha o mudado, ou talvez tenha sido seus pais. E Arthur diz que não se importava se ela era um dragão ou outro monstro, porque continuava sendo sua querida família, mas Sylvia responde que ele já tinha sua mãe, e por esse motivo Arthur diz que ela era a avó, deixando Sylvia emocionada ao pedir que ele a chame assim novamente, e Arthur a chama de vovó, fazendo Sylvia agradecê-lo enquanto o levava ao portal. Então, depois de Arthur envolver o ovo com a pena, ele atravessa a fenda mesmo estando relutante, e assim que a fenda fecha, Sylvia descongela o tempo e recebe o golpe do monstro, que a faz ir ao chão. E o monstro questiona se ela finalmente decidiu se aquietar, apesar que esse mero golpe para alguém como ela não devia ter sido letal. E ao se aproximar dela, Sylvia pergunta se ele tinha notado e o ataca com um golpe tão poderoso que causa uma explosão na floresta. E quanto aos seres do início, a mais velha questiona se foi o suficiente, porque a partir de agora o resto seria com ela, fazendo a pequena agradecê-la e promete que cuidaria de tudo. E na fenda, Arthur dizia a Sylvia que isso era muito triste, e ela responde que o mundo era repleto de tristeza e por isso que precisavam transformá-la em felicidade. Mas Arthur responde que não conseguia, e Sylvia diz que se não puder agora não tinha problema, porque pouco a pouco ele iria conseguir. E ela sabia que ele era capaz porque já foi o rei mais forte de todos, surpreendendo Arthur, enquanto Sylvia pedia que ele não deixe que seu coração se encha de ódio e raiva, e deseja que a nova vida do Rei Grey seja cheia de luz, deixando o Grey curioso se ela quem o trouxe. Mas Arthur acorda em lágrimas na floresta, onde escuta algo. Arthur vai em direção ao grito e se depara com os bandidos jogando uma criança elfa dentro da carruagem, fazendo ele lembrar dos bandidos que atacaram sua família. E com certeza esses iriam tentar vender a menina, e apesar de estar furioso, Arthur lembra das palavras de Sylvia, que não queria ensinar alguém com aquela expressão no rosto, e por entendê-la, Arthur não deixa suas emoções negativas o dominarem, e começa a seguir a carruagem, torcendo para que o levem até um assentamento humano. E com
com o anoitecer, Arthur se questiona se os lobos de chifres estavam os obedecendo pelo efeito de alguma magia e arremessa algumas castanhas neles, deixando os lobos agitados. E um dos bandidos chuta os lobos para que não chamem a atenção dos monstros da floresta, mas Arthur aproveita que ele estava sozinho para eliminá-lo. E quando outro bandido se aproxima, Arthur o elimina sem nenhuma piedade e admite que o combate com esse corpo era exaustivo, mas outro bandido vai ver o motivo por estarem demorando e Arthur golpeia sua perna, fazendo ele avisar o seu companheiro para ter cuidado com um moleque que era um feiticeiro, deixando seu companheiro empolgado porque uma criança feiticeira era algo raro e com certeza ele conseguiria mais dinheiro do que ao vender a elfa, e parte pra cima do garoto, mas Arthur consegue desviar e ao tentar atacar com sua faca, o homem a segura e admite que essa linha era um ótimo truque, e ao se aproximar de Arthur, ele o chuta e agarra as pernas do garoto, deixando ele de cabeça pra baixo, mas Arthur usa sua magia pra colocar fogo na perna do bandido, que fica furioso ao largá-lo e diz que cansou de tentar capturá-lo com vida, então iria vender o seu corpo pra algum esquisitão excêntrico, mas Arthur o elimina antes que pudesse reagir. E o último dos bandidos implora pra que ele pare, mas o garoto responde que a menina deve ter o pedido mesmo e o elimina. E depois do combate, ele vai até a menina e ao retirar sua venda, o seu rosto faz lembrar de alguém, apesar de não ter ideia do que foi aquilo. E a menina fica curiosa sobre o que aconteceu, mas Arthur responde que agora ela estava segura e poderia voltar pra casa. Mas a menina percebe que ele estava machucado, fazendo Arthur lembrar que uma criança normal ficava surpreso com esse tipo de coisa. E aliás, essa era a primeira vez que tinha contato com alguém de sua idade. E quando ele cobre os corpos, a menina pergunta o que era aquilo e Arthur responde que eram coisas que criancinhas como ela não devem ver. Mas a menina diz que ele também era uma criancinha e pergunta o que aconteceu com as pessoas más que a pegaram. E Arthur responde que tiveram um acidente infeliz, mas não precisava se preocupar porque agora ela estava segura. E quando Arthur pega algumas coisas e se despede dela, ela agarra o seu braço por estar com medo e Arthur diz que precisava voltar para sua família e não precisava se preocupar com os bandidos que não iriam mais atrás dela. Mas a menina questiona se o bruto iria mesmo abandonar uma menina delicada na floresta, fazendo Arthur questionar se como elfa ela não deveria estar segura nesse lugar. E a menina responde que seus pais a disseram que os monstros das árvores engolem as crianças num piscar de olhos. E Arthur pergunta de que direção ela veio e se era longe, e ao mostrá-lo a direção, ela diz que não fazia ideia se era longe, porque estava perseguindo alguns insetos quando se perdeu, algo irracional segundo Arthur. Mas talvez seja assim que crianças sejam, e ao se lembrar de seu passado, ele pensa que não poderia deixá-la. E mesmo sendo a direção oposta de seu destino, ele aceita ajudá-la, deixando a menina feliz, mas antes de irem, Arthur pensa que não sabia como controlar aqueles lobos, e talvez seja melhor dar fim ao sofrimento deles, que iriam ser mortos se ficarem ali. Mas a menina corre até os lobos e começa a tirar suas coleiras, porque eles apenas estavam sendo usados por aquelas pessoas malvadas. E além disso, o povo da floresta preza por todas as vidas, deixando Arthur surpreso, e com os lobos soltos, eles começam a andar. E com o amanhecer, a menina se apresenta como Tessia e Arthur a entrega algo pra comer e aconselha que ela coma mesmo se não estiver com fome, porque poderiam ter uma longa caminhada, e isso faz Arthur pensar que estava começando a soar como Sylvia. Mas Tessia comenta que o cheiro da comida era esquisita e Arthur pensa que sempre considerou a comida como um meio de obter nutrição. E talvez em termos de comportamento infantil, Tessia seja um bom exemplo a ser seguido. E a menina pergunta o motivo dele ter vindo à floresta e Arthur responde que acabou se separando de sua família ou algo parecido, fazendo ela notar que ele também estava perdido. E Arthur pergunta como eram as coisas na terra dos elfos, e Tessia responde que Eleanor era divertida e como seus pais eram muito ocupados, ela passava muito tempo com seu avô e cuidadores. E com o passar do tempo, Arthur percebe que a viagem era mais longa do que esperava e não tinha nenhuma indicação que estavam próximos, mas Arthur fica curioso sobre as luzes em volta da menina e
ela pergunta se ele também não achava legal esses insetos. E aliás, tinha um monte em Eleanor e era comum usá-los para marcar o caminho. E coloca um deles em Arthur como se fosse um brinco, fazendo ele pensar que talvez seja assim que as crianças brinquem. E no caminho, Tessia diz que quando sua mana despertar, iria treinar na casa de seu mestre, fazendo Arthur perguntar se não possuíam um sistema escolar, mas a menina fica confusa sobre o que ele tinha dito e Arthur nota que um dos lobos o seguiram e talvez teria sido melhor ter os eliminado. E durante a noite ele diz pra Tessia ir dormir enquanto ele ficava de olho do lado de fora e ele começa a pensar que muitas coisas aconteceram e se questiona o que Sylvia queria incumbi-lo. Mas Tessia começa a falar que seu vovô disse que não devia dormir com nenhum menino, mas promete que iria manter segredo sobre ele. E aliás, se ele ficar do lado de fora, ficaria óbvio que haviam crianças, o que se tornaria um problema, fazendo ele questionar se ela estava com medo de fantasmas, mas Tessia responde que apenas estava pensando na segurança, fazendo Arthur ceder. E na tenda, a menina volta a dizer que não estava com medo, mas ele não deveria sair sem avisá-la, e aliás, se ela precisar ir no banheiro, ele deveria ir com ela, o que Arthur concorda. E em seguida, ela diz que seu vovô falou que os homens humanos eram safados e possuíam muitas esposas, e Arthur responde que tinha quase certeza que existiam elfos assim e questiona onde ela aprendeu essa palavra, e sobre os humanos, os únicos com várias esposas eram alguns aristocratas, o que Tessia entende, mas o menino nota que ela já tinha adormecido, o que era decepcionante, mas talvez seja assim que é ter uma irmãzinha. E com o passar dos dias, ele notou que Tessia se acostumou com ele e parece que esqueceu do que passou anteriormente, e pra ser sincero, ele estava preocupado com sua família e não poder ir atrás deles o irritava, mas algo inesperado aconteceu e o seu núcleo de mana começou a emanar uma dor insuportável. Tessia até foi procurar algumas ervas medicinais enquanto ele descansava, mas o tempo entre os surtos de dores foi ficando cada vez menor, mas Arthur não queria preocupar a menina, mas quando o lobo de chifre se aproximou dele, ele ficou aflito e mandou Tessia se afastar, mas o lobo deixou uma presa no chão e deu as costas aos dois, deixando Arthur confuso, e Tessia diz que talvez tenha sido um agradecimento por terem sido bonzinhos, e enquanto comiam, ele pensava que o sabor era ótimo, e Tessia diz que não encontrou ervas medicinais, mas achou cogumelos que as mulheres de Eleanor comiam sempre, mas isso acabou dando uma baita dor de barriga no garoto, e ao voltarem pra tenda, suas pálpebras começaram a pesar, e Tessia diz que sempre leu livros de histórias na hora de dormir sobre o reino humano e a nação dos anões, e sempre a deu vontade de visitar, mas parece que tinham muita gente ruim nos dois lugares, e por isso as pessoas de Eleanor não confiavam em gente de outros países, principalmente nos humanos, mas Arthur acaba adormecendo e Tessia o cobre. Mas vamos ao dia seguinte com Arthur sentindo aquelas dores, e Tessia diz que eles ficaram bem próximos nesse tempo, e pergunta se poderia chamá-lo de Art como se fossem amigos, e Arthur responde que não via problemas, porque para alguém do campo de origem humilde como ele, ser chamado com tanto carinho pela Lady Tessia era uma honra, deixando a menina bolada com essa piada de velho, e Arthur a provoca dizendo que se recusava a ouvir isso de uma chorona que precisava de companhia para ir ao banheiro, mas a menina manda ele fazer silêncio justo quando pensou em tratá-lo como amigo, fazendo Arthur notar que ela parecia estar bem, mas ser chamado de amigo o faz lembrar de seu passado. Mas Tessia encontra algo e chama por Arthur, que pergunta o que era aquilo, e ela responde que chegaram, e ao tocar o núcleo ela chama por Arthur, e o brilho poderoso toma conta do local e os leva até uma cidade, onde vários guardas dizem que o uso de um portal de teleporte o alertou imediatamente, fazendo Arthur se questionar para quem ele estava falando, e os guardas o agarram e o garoto chama por Tessia, mas ele fica surpreso ao ver o olhar da garota. Quando estava prestes a ser eliminado, Arthur percebe que abaixou a guarda e começou a confiar em Tessia depois dela ter perguntado se poderia chamá-lo de Art como se fossem amigos. E sabia bem como esse gosto pode ser vazio, mas Tessia manda os guardas soltarem Art, que tinha salvo. Mas o guarda o chama de garoto humano maldito por ter fingido ajudá-la para fazer uma lavagem cerebral, mas um elfo ordena que soltem o garoto imediatamente, o que eles obedecem, e Tessia diz ao seu vovô que eles
depois foram horríveis com Art, que não era um humano malvado, mas o elfo questiona se ela não achava compreensível, já que a princesa desaparecida reaparece junto a um humano selvagem e se apresenta como o ex-governante de Eleanor, Virion, que agradece a ajuda que ele prestou à sua neta, a princesa Tessia, deixando Arthur surpreso com a posição da garota, que o faz pensar que nada nela o deu a menor impressão disso, e a chegada de sua família deixa a menina emocionada, e o rei questiona o motivo de ter um humano entre eles e ordena que o prendam imediatamente, mas Virion diz que os impediu porque, sendo selvagem ou não, o garoto salvou Tessia e a trouxe de volta, então não podiam simplesmente executá-lo, deixando Tessia furiosa. Afinal, ele salvou a sua vida, então tinham que recebê-lo direito no castelo, e depois de muita insistência, o rei concorda em recebê-lo, e Virion diz a Art que conversariam mais tarde, fazendo ele se perguntar o que era essa força insondável que estava sentindo, e com isso, Tessia arrasta o garoto pelo reino, onde todos o olhavam com desprezo, exatamente como Arthur tinha lido nos livros, e ele admite que além da civilização, Tessia também era peculiar, e ele continuava pensando naquela expressão que a menina tinha feito, além dessa dor que se mantinha em seu peito, mas de qualquer forma, ele não podia abaixar a guarda novamente, até que finalmente eles chegam no castelo, onde Tessia planejava várias coisas, mas Arthur diz que antes gostaria de explicar o que tinha acontecido, e ao irem para uma sala, Tessia pede que Arthur não seja o único em pé e que sirvam chá em uns bolinhos, deixando o clima mais leve, e o rei se apresenta como Alduin e sua esposa Merial, e Arthur ativa seu modo formal, e ao se apresentar, ele diz que era de uma cidade humilde, e devido à sua posição, dificilmente lhe permitiriam uma audiência com um rei, muito menos com o governante dos elfos, e ser agraciado com essa oportunidade lhe era uma grande honra, fazendo Alduin reconhecer sua educação apesar de sua origem humilde, e Arthur pensa que essa apresentação exagerada era necessária para iniciarem a discussão, que não avançaria se o tratarem como criança, e depois de explicar como foi separado de sua família pela emboscada dos bandidos, omitindo alguns detalhes sem mentir, ele finalmente chegou à parte de seu encontro com Tessia, mudando o clima drasticamente, com o rei furioso porque sabia que era coisa de humanos bárbaros, mas Arthur pede licença para discordar porque traficante de pessoas era uma profissão e não uma raça, e Virion pergunta o que ele fez para salvar Tessia, se negociou ou implorou por sua liberdade, mas o garoto responde que não fez nenhum dos dois, e embora seja uma criança, ele também era um feiticeiro, fazendo o rei questionar se ele estava dizendo que sua magia bastou para vencê-los, e um dos guardas saca sua espada e diz que era muita coragem do garoto dizer algo assim, e com certeza a princesa se perdeu e ele a enganou para se infiltrar em Eleanor, mas Virion ordena que ele pare, e não diria uma terceira vez para abaixar sua espada, mas Tessia defende Arthur, porque ouviu aqueles homens falando que iriam vendê-la, fazendo o rei acreditar no menino, que o agradece e pede sua permissão para perguntá-lo algo, o que o rei permite, e Arthur diz que, como descreveu, ele também foi atacado por bandidos, e seu único desejo era voltar para sua família em Sapin, fazendo Alduin questionar se ele estava sugerindo que eles o ajudem a retornar a Sapin, como recompensa por salvar Tessia, mesmo depois de sentir na pele a inimizade que tinham pelos humanos, e ainda assim queriam que lhe mostrem gratidão, e Arthur responde que era exatamente por isso, porque se os elfos afirmam que os humanos eram selvagens, ele deveria acreditar que não se comportariam da mesma maneira, fazendo Virion admitir que ele pegou Alduin, porém o rei continuava resistente, mas a insistência de sua filha faz ele dizer que o portal de teleporte para Sapin só era acessível para o conselho dos governantes das 3 raças, realizado a cada 7 anos, e a próxima abertura seria daqui a 5 anos, entretanto ele não poderia deixar que um humano viva entre eles por tanto tempo, então enviariam alguns soldados para escoltá-lo até sua cidade natal, e por hora ele poderia ficar à vontade até sua escolta ficar pronto na manhã seguinte, fazendo Arthur agradecê-lo e ficar aliviado porque finalmente poderia ir para casa, mas o seu núcleo de mana continua
continuava doendo, chamando a atenção de Virion. E depois da reunião, Arthur se pergunta o que estava acontecendo pra dor estar cada vez pior, além de pedir a ajuda de Sylvia. E naquela noite, ao ver Tessia feliz com seus pais, ele se pergunta se Reynolds e Alice estavam bem e se quando se reencontrarem, eles iriam sorrir daquela forma, apesar de duvidar que alguém sorria e abrace alguém como ele com gentileza. E Tessia nota a presença de Art. Mais tarde, ela o encontra e pede desculpas pela forma como todos estavam o tratando, mas Arthur responde que isso só mostrava o quanto estavam preocupados com ela e por isso devia se comportar como a princesa mimada que era, deixando a menina bolada por ele estar tirando sarro dela, porque apostava que quando reencontrar seus pais seria a mesma coisa, fazendo ele perguntar se ela realmente achava que seus pais iriam ficar felizes em vê-lo novamente, já que eles foram atacados por sua culpa. E Tessia começa a balançar o garoto porque era claro que seus pais estavam tristes por não poderem vê-lo, e até mesmo ela estava triste com sua partida, mesmo ele não tendo ido embora ainda, e várias luzes começam a surgir, fazendo ele lembrar de seus pais, e se pergunta contra o que estava lutando, e Tessia diz que essas flores eram chamadas de abelhas vagalume, fazendo Arthur lembrar de mais cedo, e se pergunta o que foi aquela expressão que viu nela, e nota que ainda era dominado pela escuridão dentro de si, travando uma guerra contra seu passado, e se pergunta como pôde ser tão tolo e pede desculpas a Tessia, que fica confusa, mas Arthur nota algo e agarra antes que atinja a Tessia, e em seguida ele parte pra cima da pessoa que defende seu golpe, deixando o menino surpreso por ser o Lord Virion, e ele questiona como ele pôde tentar eliminar a própria neta, e Virion pergunta se ele realmente achava que isso podia eliminar alguém, fazendo Arthur perceber que ele jogou abelhas vagalumes, e Virion diz que sua defesa e resposta foram instantâneos, e isso provava a veracidade da luta contra aqueles homens, fazendo Tessia mandar que seu avô pare de implicar com Art, que não era o tipo de humano que ele odiava, mas ele responde que não estava implicando e na verdade fazia tempo que não via alguém tão interessante, e joga uma espada de madeira pro garoto, além de colocar sua neta pra trás, e com isso ele e Art começam a duelar, e o menino admite que sua força e velocidade eram impressionantes, tanto que Virion quebra a espada com a própria mão e Arthur arremessa o cabo para impedir que uma das partes acerte Tessia, e em seguida ele o ataca com magia de fogo e nota que aquele era o mesmo olhar que via nas feras que enfrentava na arena, com as garras e presas preparadas para um ataque final lançado instintivamente no momento derradeiro, e Arthur consegue acertar a testa de Virion, que admite que não esperava que o pegasse, e agora poderiam começar a segunda rodada, mas Tessia belisca a bunda do velho porque chega de maltratar o garoto, mas ele responde que se tivesse pego leve, ele quem teria sido maltratado, fazendo Arthur admitir que era uma honra ouvi-lo o superestimando, e Virion diz que se ele acreditava nisso, devia se tornar o seu aprendiz, deixando Arthur relutante, porque seus pais ainda não sabiam que estava vivo, fazendo Virion questionar o que ele responderia se houvesse uma maneira de deixar seus pais cientes de que ele estava bem, mas o núcleo do garoto volta a doer, fazendo Virion confirmar suas suspeitas sobre ele ter herdado uma vontade bestial, e diz que ele deveria ser o seu aprendiz, caso contrário morreria. Em um local obscuro, um monstro surge da dor de Arthur, que se questiona se isso representava sua ansiedade ou o peso de sua responsabilidade. Mas Arthur é acordado por Tessia e pede 5 minutos ao monstro do pesadelo, deixando Tessia indignada. E ela pergunta se ele realmente iria ficar, e ele responde que ainda não tinha certeza, mas saberia quando retornasse da viagem. E enquanto isso, o rei dizia ao pai que Eleanor não era uma terra para humanos, e questiona o motivo dele estar contrariando a tradição, mas Virion responde que apenas gostou do garoto e o manda subir na carruagem, e Arthur pergunta ao vovô quanto tempo levaria para chegar em seu amigo misterioso, fazendo ele questionar se ele não estava se sentindo à vontade demais, e Arthur responde que dependendo da situação ele teria que se ajustar de novo, e Virion diz que iria realizar o seu desejo, e com Tessia dormindo ele diz que pela posição de sua neta ela era a
única herdeira do trono e, como consequência, ela teve uma vida isolada, com amigos superficiais que partiram seu coração, tanto adultos quanto crianças. E o resultado fez com que ela não se aproximasse de ninguém, mas quando estava com ele, ela sorria como ele não via há muito tempo e por isso gostaria de agradecê-lo, fazendo Arthur pensar que poderia confiar nele, que via mérito e estava disposto a agradecer uma criança. E ao chegarem no local, Virion chuta a porta chamando a bruxa velha, mas a mulher bate a porta em sua cara e manda o velho caquético não gritar, e Virion apresenta sua amiga Rhynia, uma feiticeira com habilidades únicas, fazendo Arthur lembrar que os feitiços únicos não faziam parte dos 4 elementos, assim como a cura de sua mãe. E ao entrarem, ele diz que o vovô disse que ela tinha um feitiço que o ajudaria a entrar em contato com seus pais. E Rhynia comenta que Virion era mole com o garoto, e aliás, ela era o que chamavam de vidente. Eu sabia que ele era uma criança especial e possuía algo que nem mesmo ela conseguia ver, apesar de conseguir ver parte de seu passado e futuro. Mas ela sabia que ele não estava ali atrás de uma profecia, e sim para ver seus pais e dizer que estava bem, o que ele confirma. Então Rhynia o pede para olhar na água com atenção enquanto pensava na imagem de seus pais, e quando conseguir vê-los, ele poderia falar com eles, e ativa sua magia, fazendo Arthur pensar em como sua mãe era gentil e calorosa e como seu pai era tranquilo em casa, mas fora ele era carismático como guerreiro e líder. E graças a isso ele consegue ver os dois na mesa onde seus pais estavam tristes, ao lembrar que hoje era o aniversário de Art e este era o seu prato preferido, além do desespero que sentiram ao perdê-lo naquele dia. E um dos companheiros de seu pai o deu um soco para parar de beber e se culpar pelo que aconteceu com Arthur, e apesar de entender seus sentimentos, ele deveria reagir. E ao chegarem na cidade, eles seguiram suas vidas, mas Reynolds continuava se culpando, porque se não tivesse dito a ele para proteger Alice e o bebê, ele estaria vivo. E Alice estava emocionada por pensar que ela quem deveria ter o protegido, mas Arthur consegue chamá-lo, surpreendendo os dois, que reconhecem sua voz, e ele diz que estava bem e estava vivo com os elfos no reino de Eleanor, e usou magia especial para entrar em contato com eles, e pede desculpas porque queria voltar o mais rápido possível, mas agora não podia, porque tinha algo de errado com seu corpo e precisava de tratamento, mas não precisavam se preocupar porque voltaria quando melhorasse, e não deveriam se culpar pelo que aconteceu, porque ele teria feito o que fez de qualquer maneira, mesmo que tivesse custado sua vida. E apesar de não saber quando poderia entrar em contato novamente, eles não precisavam se preocupar, e pede que eles fiquem bem, deixando os dois felizes e emocionados, com ele dizendo que os amava, além de estar emocionado em ver que eles estavam bem. E haja o que houver, ele tomou sua decisão e não faria com que se preocupassem novamente. Então pede que Virion o aceite como aprendiz. E ao retornarem ao reino, eles voltam a debater com Alduin, e Tessia diz que se expulsarem Arthur, todos pensariam que os elfos eram ingratos, o que Virion concorda, e poderiam dizer ao povo que Arthur estava sob sua tutela pessoal e se algo acontecer, ele se responsabilizaria, fazendo Alduin ceder e pedir desculpas a Arthur, porque talvez ficar no trono por tanto tempo o tornou teimoso e obstinado, e por ele ter salvo sua filha e ser o primeiro aprendiz de seu pai, ele gostaria de dá-lo as boas-vindas oficialmente. E a mãe de Tessia o pede que aceite suas desculpas e pense nesse lugar como seu próprio lar, fazendo Arthur notar a mudança repentina de tratamento. E talvez seja porque o rei de Eleanor não conseguia enfrentar o pai e era mole com a filha. E depois das formalidades, Tessia o leva para a cidade e fica empolgada em apresentá-lo vários lugares, mas Arthur acaba esbarrando em um garoto que diz que ele o contaminou com germes humanos, e ele até poderia ter caído nas graças do Lord Virion, mas ali não era lugar para humanos, o que as crianças concordam, mas Tessia diz pra ele não ouvi-los, e Arthur percebe que estava desenvolvendo um leve gosto por travessuras, e talvez seja influência de Tessia, e o menino diz a Tessia que andar com um humano prejudicaria sua reputação, então deveria permitir que ele, Fenrir Ivsar II, a acompanhe, fazendo
Arthur perguntar se ele era o famoso Fenrir Ivisauro, deixando o menino convencido por sua reputação ter se espalhado e bolado por ele ter errado seu segundo nome, fazendo Tessia dar risada enquanto Arthur dizia que não fazia ideia de que estava na presença de um grandioso gênio, mas Fenrir percebe que ele estava sendo sarcástico e, pelo orgulho de Ivisar, ele o desafiava para um duelo, fazendo Tessia questionar se ele realmente queria desafiar o aprendiz do Lord Virion, e Fenrir responde que seu pai o ensinou a não tolerar que o insultem seja quem for, e Arthur deveria saber que sua decisão também refletia a honra de seu mentor, fazendo Arthur lembrar que duelos eram algo sério neste país, e com o olhar de todos ele acaba aceitando, e Tessia se torna árbitra, e assim que eles começam, Fenrir é derrotado por um único soco, e a Tessia diz que sabia que daria nisso e até tentou avisá-lo, mas agora eles poderiam ir, e enquanto corriam, Arthur pensava que estava ficando cada vez mais encantado por essa princesa, e a Tessia pergunta se ele estava empolgado pro seu primeiro dia de treinamento, e ele confirma com um rosto sério, fazendo ela perguntar se tinha acontecido algo de errado, mas Arthur lembra de Virion falando que seu treinamento era muito rígido e comparavam o treinamento para domar feras a mergulhar em piche fervente, e além disso ele abriu mão do apoio da família para permanecer nesta terra estrangeira, então até mesmo sua vida diária exigiria disciplina, e se suportar isso teria muito a ganhar, então o perguntaria uma última vez se estava preparado, o que Arthur confirma, então Virion o pede para não se preocupar com a dor em seu núcleo de mana, e na atualidade ele diz a Tess que estava animado e passou por muitas coisas para chegar ali e estava escolhendo seu próprio futuro, fazendo Tessia concordar, além de prometer que iria se esforçar para que ele não a deixe para trás. E no dia seguinte, Arthur iniciou seu treino neste mundo onde o tempo parecia voar, e ele cresceu e ficou ainda mais forte, apesar do caminho ter tido uma boa dose de provações, e conforme avançava, as coisas ficavam cada vez mais difíceis, mas por enquanto ele iria se concentrar na porta à sua frente, porque de alguma forma ele entendia que o futuro seria emocionante, e dessa forma se passam 3 anos com Tessia acordando Arthur de uma forma bem delicada, apesar do garoto reclamar por ela não conseguir ser um pouco mais gentil e ter usado mana pra acordá-lo. Arthur fica curioso sobre a reunião que necessitava da presença do rei e rainha, mas Tessia dá um sanduíche pra ele e o manda ser grato porque foi feito por uma bela mulher, mas Arthur pergunta a parte de Bela, deixando ela revoltada, tanto que leva ele pro treino na base da pancada, e Virion entrega a espada pra eles continuarem o treinamento, já que estavam prontos para a próxima fase, onde ele inicia falando sobre a feitiçaria, porque depois de estabilizarem sua mana, eles seriam capazes de dominar um dos 4 elementos: fogo, água, vento e terra, e algumas raças possuíam inclinações a determinados elementos, como os elfos que usavam vento, água e terra, e os anões terra e fogo, e os humanos podiam usar todos, mas existia uma compatibilidade individual e em raras ocasiões, alguns podiam usar vários elementos, mas Tessia pergunta o motivo de Art usar feitiços enquanto fazia treinamento físico com ela, e Virion responde que ele ainda era fraco e dentro de seu núcleo de mana existia uma vontade bestial adormecida com um poder enorme e estava perturbando o equilíbrio entre seu corpo e o núcleo de mana, e isso causava sua dor. E claro que Tessia provoca Arthur, já que parecia doer bastante quando ela o acertava, e Arthur responde que com a força que ela possuía, qualquer um sentiria dor, mas voltamos ao dia em que Tessia despertou sua mana, quando tinha 9 anos, e como despertar de um elfo ocorria até os 10 anos, ela foi considerada um prodígio, e desde então os dois treinaram juntos, e Virion pergunta se Arthur ainda possuía energia, o que ele concorda, então Virion decide despertar a vontade bestial dentro dele, e se funcionar, ele não precisaria mais se preocupar com a dor, e se tornaria um verdadeiro domador de feras, e assim que Virion
inicia o processo, o poder de Arthur causa uma explosão de mana que arremessa Virion e Tessia pra longe, fazendo Virion se questionar o que era aquilo, e Arthur acaba desmaiando depois de um breve surgimento de uma marca em seu rosto, e acorda no fim da tarde com Virion ao seu lado, e Virion pergunta como ele estava se sentindo, e Arthur responde que estava bem, deixando Virion curioso sobre de onde veio sua vontade bestial, e Arthur responde que ela era de um dragão, deixando Virion surpreso, e ele o pede que não conte isso a ninguém, já que a vontade de um dragão atrairia conflitos indesejados, o que Arthur concorda, e Virion deixa esse assunto de lado e diz que sua partida, que ocorreria em 2 anos, foi adiantada para daqui a 4 meses, porque os 3 reinos decidiram realizar um intercâmbio cultural onde os jovens dos 3 países poderiam interagir, e durante todo o evento a entrada para a cidade Shiros ficaria aberta, mas vendo a expressão do garoto, Virion pede que ele descanse, já que a partir do dia seguinte o seu treino seria ainda mais difícil. Mas Art pergunta de Tessia e Virion responde que ela já sabe sobre sua partida, e naquela noite o ovo que Sylvia deu a Arthur começa a eclodir, nascendo um bebê dragão, que Arthur acha super fofo, mas o bebê o morde, criando uma marca em seu braço, que faz Arthur ouvi-lo em sua cabeça, e ele decide chamá-lo de Sylvie, um nome parecido com o de sua mãe, deixando o dragãozinho empolgado, e ao adormecer, Arthur nota que essa marca parecia mais importante do que pensava, e assim que amanhece, Tessia vai acordá-lo e tem um ataque de fofura ao ver aquele dragãozinho, que fica decepcionado por Arthur abandoná-lo, e assim que eles encontram Virion, ele fica sem acreditar no que estava vendo, mas ele acreditava que o ovo eclodiu por Arthur ter assimilado sua vontade bestial por completo, e Arthur fica preocupado com Sylvia, mas Virion pede que ele não se preocupe, afinal ninguém acreditaria que ele tinha um dragão, então podia dizer que ele era uma fera de mana rara, mas agora poderiam iniciar o treinamento, já que precisava exercitar seu núcleo de besta e seu núcleo de mana simultaneamente, e a melhor forma seria em um combate, então Virion ativa seu núcleo causando uma forte onda de vento, onde seu corpo é tomado por uma obscuridade, fazendo Arthur pensar que nunca o subestimou, mas não imaginava que ele era tão poderoso e sua força era tanta que Arthur apenas se rende, e quando Virion surge atrás dele, Arthur diz que ficaria traumatizado com sua aparência, e Virion responde que ele não era o primeiro a dizer isso, e Arthur diz que seus movimentos eram tão impressionantes que ele não conseguia sentir onde ele estava, e Virion explica que isso era graças à Pantera das Sombras, que o concedia um controle instintivo sobre o vento, além de neutralizar o som, apesar de ser exaustivo, mas agora eles poderiam treinar de verdade. E com o passar dos dias, Arthur começou a dominar sua vontade bestial, fazendo a dor que sentia desaparecer completamente, além de seu corpo ter se tornado forte o suficiente para aguentar um treinamento que antes seria impossível. E quando tinha tempo livre, ele aproveitava como uma criança normal, e durante uma de suas visitas à cidade, Fenrit esbarra em Arthur e faz um comentário sobre o garoto humano, fazendo Arthur questionar quem ele era, deixando Fenrit indignado. Afinal, da última vez ele o derrotou jogando sujo e o desafia para um novo duelo, mas claro que Fenrit é derrotado novamente, o que todos esperavam. E quando Tessia diz o seu nome, Arthur diz que era bom vê-lo novamente e o ajuda a levantar, deixando o menino envergonhado. E ao ver o rosto do garoto, os amigos de Fenrit notam que na verdade ele só queria fazer amizade, e dizem a Arthur que poderia chamá-lo de Fei-Fei, deixando o menino indignado, e Arthur pergunta se os 3 iriam participar do intercâmbio para jovens, e Fenrit diz que foi escolhido como embaixador, mas seus amigos o deduram porque todos os nobres de alta posição eram obrigados a isso. Então Arthur pergunta se Tessia também iria, deixando a menina desanimada, e Fenrit responde que não queriam que a delicada princesa se perca novamente, deixando Tessia indignada ao dar um soco em Fenrit, e vendo a confusão, Arthur corre com a menina e diz que uma princesa não podia sair por aí batendo em seus súditos e deveria considerar sua posição, apesar dele não se considerar alguém com direito de dizer isso. E Tessia diz que ele iria
embora e ela nem podia ir com os outros no intercâmbio e pergunta o motivo dele estar dando uma bronca, igual o seu pai, e o chama de velhote, acabando com o Arthur, que decide visitá-la durante a noite e se depara com Tessia chorando, mas ele a chama para irem à floresta como quando se conheceram. E na floresta, Arthur mostra os lobos que ela soltou naquele dia, fazendo Tessia sorrir, e sonolenta, ela se assusta com uma árvore, fazendo Arthur questionar se ela ainda tinha medo de fantasmas, o que ela tenta negar e fugir do assunto, perguntando como era o reino humano. Mas Arthur responde que não sabia direito, então Tessia diz que ele podia ficar ali para sempre e acaba adormecendo. Mas vamos ao dia seguinte, e depois de Arthur organizar suas coisas, Virion o entrega uma bússola com o selo da família Eralite, que seria útil quando ele decidir retornar, e recomenda que ele não exagere nos passeios noturnos, fazendo Arthur pedir desculpas. E quando ele pergunta de Tess, o rei e a rainha se olham tristes e o levam até o portal, que acaba de ser aberto. Mas Tessia corre em lágrimas enquanto chamava por Arthur, e quando ela cai, ele corre para ajudá-la. E a menina começa a falar que ele devia comer direito e não ficar andando à toa por aí, fazendo Arthur abraçá-la, ao admitir que sentiria sua falta, e em lágrimas ela diz que também sentiria saudades. E com isso, Arthur atravessa o portal, e ao chegar na cidade flutuante, ele se despede de Fenrir e vai até a casa de seus pais. E ao bater na porta, uma menininha abre, seus pais correm atrás dela, dizendo a Eleanor que ela não podia correr no meio da refeição, e ao se depararem com o garoto na porta, Arthur pergunta se estava tudo bem, dizer que chegou em casa. E enquanto choravam, os pais de Arthur o abraçavam, mas Eleanor diz pra mamãe que não podia chorar, fazendo Arthur notar que aquela era sua irmãzinha. E depois das apresentações, sua mãe pergunta como ele estava se sentindo, já que os disse que estava doente. E Arthur responde que já estava curado, e com as coisas se acalmando, ele conta tudo o que aconteceu. E apesar de confiar neles, ele decide deixar de fora a parte sobre Sylvia. Então explicou que sobreviveu à queda graças a uma combinação de sorte e uso subconsciente de magia, além de como encontrou Tess e se curou no reino de Eleanor, e aparentemente a causa da doença foi o seu núcleo de mana estar instável por despertar muito cedo. E apesar de se sentir mal por não contar a verdade, ele sabia que seria arriscado se contasse antes de ficar mais forte. Mas seu pai fica curioso sobre seu amiguinho, e Arthur responde que durante sua viagem encontrou um ninho de bestas de mana, onde a mãe de Sylvie estava morrendo, e infelizmente ele não pôde ajudá-la. Então decidiu acolher essa garotinha e cuidar dela, deixando seu pai feliz por ele estar bem. Mas seu pai confessa que estava curioso para descobrir em que estágio estava o seu núcleo de mana, apesar de Alice ser contra esse assunto no momento, e Arthur fica curioso sobre o que seu pai fazia atualmente. E ele responde que conseguiu trabalho como instrutor de segurança da casa de leilões Helstia, e há 2 anos atrás o seu núcleo chegou a laranja escuro, o que Arthur acha incrível. E vamos a uma breve explicação sobre a ordem da cor dos núcleos de mana, iniciando pelo preto, e as seguintes seriam vermelho, laranja, amarelo, prata e branco, e cada cor tinha 3 estágios: profundo, padrão e claro. E como seu pai era um amplificador, ficava claro que ele vem treinando fisicamente, e ainda assim aumentou o estágio do seu núcleo, o que demonstrava um grande esforço. E Arthur diz que seu núcleo estava no vermelho claro, e Reynolds manda um droga, ele quase me alcançou. E claro que a nossa pequena Eleanor imita o papai, deixando Alice bolada com Reynolds, né? Claro. E orgulhosa com Arthur, e Reynolds fica empolgado para treinar novamente com seu filho, fazendo Arthur admitir que era ótimo estar de volta em casa. Mas um homem entra de repente perguntando a Reynolds se era verdade que seu filho estava vivo, e Reynolds apresenta o seu chefe Vincent Helstia a Arthur, que os cumprimenta, fazendo Vincent questionar se com essa educação ele realmente era filho de Reynolds, o que estranhamente Arthur escuta aí com certa frequência. E a mulher
mulher dele, Tabitha, o apresenta sua filha Lilia e diz que esperava que os dois sejam grandes amigos. E Lilia se apaixona por Sylvia. Depois de se apresentarem, ela pede pra fazer carinho no bichinho, o que Arthur permite. E Reynolds aproveita pra falar que essa casa era deles e diz que era bom eles terem se apresentado antes da bagunça, já que iriam fazer uma luta de treino no jardim. E no lado de fora, Vincent pergunta se eles realmente iriam lutar e se o núcleo de Arthur era realmente vermelho claro, o que Alice confirma, apesar de ter ficado chocada quando ouviu, deixando ele impressionado pelo garoto já ter passado pelos 3 níveis, porque até mesmo os prodígios de 11 e 12 anos da prestigiosa Academia Shiros mal alcançavam o vermelho profundo. E ouvindo aquilo, Arthur decide não mencionar que seu progresso só parou no vermelho claro porque não treinou tanto depois de assimilar a vontade de Sylvia. E dessa forma, Arthur e Reynolds iniciam o duelo e os movimentos do garoto deixam Reynolds impressionado, mas ele decide levar a sério e invoca chamas em seus punhos. E enquanto lutavam, Arthur lembrava que os feiticeiros deste mundo têm mais afinidade a certos elementos e os conjuradores aprendiam qual elemento eram compatíveis, enquanto os ampliadores tinham dificuldade em discernir isso tão claramente e só determinavam seu elemento após um certo nível. E em sua vida passada havia algo que funcionava como mana e se chamava Ki, a força vital que permitia total autonomia. E apesar da falta de compatibilidade inata, significava que exigia mais esforço, e esse esforço também traria recompensas ainda maiores, o que tornava comparável aos ampliadores deste mundo, e desde seu nascimento não o faltou sorte. E tudo isso culminou a este resultado. E ao emitir uma luz dourada, ele diz que também iria com tudo, surpreendendo todos com sua magia de raios, principalmente pelo impacto dos golpes e suas lembranças sobre o que tornaram seu treinamento com Virion ainda mais proveitoso. E quando Virion elogiou seu elemento fogo, ele o ensinou a ir além disso, deixando todos sem acreditar que Arthur estava usando magia de fogo avançada, e com aqueles raios ele diz que ainda não era um momento para ficarem impressionados, e com a água do chafariz ele ataca o seu pai, que desvia dos golpes enquanto evaporava a água. Mas isso marca o final da batalha, com Reynolds extremamente feliz com o progresso de seu filho, e Vincent comenta que isso foi tão incrível que precisava de uma bebida, e Tabitha diz que o menino era realmente um prodígio. E na sala, Vincent diz que Arthur tinha um futuro promissor, o que Reynolds já imaginava, desde que ele despertou aos 3 anos, deixando todos impressionados, enquanto Alice contava que ele explodiu a casa no processo, fazendo Vincent sugerir que matriculem Arthur na Academia Shiros, a academia mágica mais prestigiada do continente, o que Tabitha concorda. E aliás, eles gostariam de investir em seu futuro, então não precisavam se preocupar com a mensalidade. Mas Arthur pede desculpas a todos e diz que já que estavam falando dele, ele gostaria de dizer algo, e agradece a generosidade de todos, mas não via sua família há muito tempo, fazendo Vincent admitir que acabou se precipitando, e Arthur diz que a luta também o cansou, então pede licença a todos, fazendo Vincent se perguntar se seria melhor não ter falado disso. E ao andar pelos corredores, ele encontra com Lilia, que diz que ele acabaria se perdendo se fosse por ali. Aliás, ela conhecia o lugar perfeito para ir quando estava pensativo, e o leva para a cozinha, onde ela começa a comer, e Arthur conversa com os funcionários que pareciam estar se divertindo. E Arthur percebe que antes ela mal disse uma palavra, mas estava falando bastante ali, né? O que uma comidinha não faz. Enfim, e uma das cozinheiras sussurra pra Arthur que ela costumava vir a este lugar quando estava estressada, porque na verdade o maior desejo dos patrões era que ela desperte como feiticeira, apesar de nenhum dos dois serem feiticeiros, e era claro que Lilia também desejava isso, deixando Arthur pensativo. Mas durante a noite, Alice comenta que ainda não acreditava que ele estava de volta, e Reynolds diz que apesar de ter mudado em aparência, não
existiam dúvidas de que ele era o seu filho. E Alice diz que ele continuava o mesmo garoto inteligente e gentil, o que Reynolds concorda. E com certeza ele se tornaria o feiticeiro mais forte de todos os tempos. E essa foi a segunda melhor notícia que receberam, mas era melhor deixá-lo descansar para conversarem sobre isso depois. O que Alice concorda, deixando o menino pensativo, mas antes dos dois saírem, Alice pede um beijo de boa noite. E quando eles se despedem, Reynolds fala sobre o que Vincent disse, que foi apenas por preocupação com ele, e Arthur pede que eles não se preocupem. Ele sabia que o casal Hestia não teve más intenções. E assim que amanhece, ele encontra com o antigo grupo de seu pai, que ficam emocionados ao vê-lo com vida. E depois de ver que ele estava inteiro, Jasmine pede desculpas porque aquilo foi sua culpa. E enquanto conversavam, eles diziam que voltaram à cidade de Estian, fazendo Arthur perceber que ainda não sabia muito sobre o continente de Caten e o reino Sapien, então talvez virar aventureiro não seja uma má ideia. E enquanto isso, Lily estava pensativa em seu quarto. Marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima! Arthur estava decidido a dominar o seu poder para defender aqueles que amava, mas quando Sylvie se aproxima dele, ele decide dar um banho na dragãozinho que estava podre, enquanto lembrava de Lilia e o desejo de sua família sobre ela despertar como feiticeira. E assim que ele termina de cercar Sylvie, sua mãe diz que agora era a vez dele ficar mais leve e o leva até o salão de beleza junto a Tabitha e Lilia. E depois de um tapa no visual, Tabitha diz que pensou em levá-lo à casa de leilões que Alice diz ser tão prestigiada que até mesmo a realeza os visitava disfarçados, e com isso eles começam a mostrar a cidade a Arthur, que fica curioso sobre aqueles garotos de uniforme que pareciam arrogantes, e Lilia explica que eles eram alunos da Academia Mágica Shiros e usar aquele uniforme era praticamente como ser da realeza, mas Arthur sente uma presença e ao se aproximar de uma loja, Tabitha explica que aquilo eram os núcleos retirados das bestas de mana e amplificavam o poder daqueles que as possuem, e dependendo do núcleo, os efeitos podiam ser variados, e se vier com uma vontade bestial, o seu valor seria de ao menos 100 moedas de ouro, surpreendendo Arthur, e Tabitha diz que iria mostrá-lo algumas que estariam à venda no próximo leilão, mas Arthur pensa que já estava satisfeito com a que possuía, e Lilia murmura algo para sua mãe que nega o seu pedido, afinal ter um núcleo de besta não era um atalho para despertar sua feitiçaria. E aliás, já tinham falado sobre isso antes e não fazia sentido comprar algo tão caro para uma criança. E quando eles param para comer, Arthur pensa sobre o que tinha visto, porque não parecia que a mãe esteja pressionando Lilia, fazendo ele se perguntar se seriam as expectativas do pai que a incomodava ou talvez seja outra coisa. Mas quando ele tenta falar com Lilia, ele nota ela entrando em algum lugar, então decide ir atrás dela, que entrou em uma loja de armas, decidido a comprar um dos núcleos, mas Arthur questiona se ela tinha certeza disso, porque ter um núcleo de besta não era garantia de que seria capaz de usar magia, mas Lilia responde que nunca saberia se não testasse, afinal ela já tentou diversas vezes e mais um fracasso não iria abalá-la, e em lágrimas ela diz que ele não entenderia porque era especial e por mais que insista, os seus pais não a deixavam tocar em um núcleo, fazendo Arthur notar que ele era o motivo dela sentir essa pressão, mas Lilia acaba esbarrando em alguns alunos da academia, e apesar dela pedir desculpas, eles pressionam a menina e o dono da loja até tenta intervir, mas ao ver os uniformes, ele deixa os meninos fazerem o que quiser, e quando Arthur estava prestes a defender Lilia, Tabitha entra na loja questionando o que estava acontecendo e ordena que cancelem suas magias, mas o vendedor fica furioso porque eles eram alunos da Academia Shiros e a culparia se algo acontecesse à sua loja, mas Tabitha questiona se ele sabia o que iria acontecer se deixasse a filha dos Hestia se machucar, surpreendendo a todos, e os meninos ficam aflitos porque como a casa de leilões doava uma quantia enorme à academia, eles se meteriam em encrenca se a diretora soubesse, e por isso eles decidem se retirar, mas antes um
deles diz que Lilia não tinha competência para entrar na academia e por isso iria comprar a vaga, deixando Arthur irritado, mas Lilia o segura. E com o cair da tarde, Vincent descobre sobre a briga com os alunos da academia e quando Lilia o pede desculpas, ele pede que ela não se preocupe e que Arthur também fique tranquilo porque isso não seria um obstáculo para entrar na academia, já que fizeram doações consideráveis a eles, fazendo Lilia questionar se ele queria mandar Arthur para a academia em seu lugar, o que ele tenta negar, mas Lilia diz que como ela ainda não conseguia usar magia, ele preferia Arthur e por isso ela odiava o seu pai, assim como Arthur. E naquela noite, Arthur foi tentar falar com Lilia e o mordomo o chamou e vamos voltar a quando Lilia era criança e Vincent adianta-se sobre a escola onde ela iria para se tornar uma feiticeira e com o passar do tempo ela se perguntava se sua magia realmente iria despertar e apesar de seu pai não pressioná-la, ele sempre falava sobre as doações consideráveis que fez à academia e quando Arthur chegou ele começou a falar sobre matriculá-lo e na atualidade Arthur a encontra na cozinha e diz que seus pais estavam preocupados com ela e quando estava prestes a pedir desculpas, ele pensa que pedir desculpas iria parecer arrogância mesmo não sendo, principalmente vindo de alguém que tem tudo e outro que nada tem, mas Lilian quem pede desculpas e admite que estava com inveja dele que apareceu do nada com um poder incrível, roubando toda a atenção de seu pai quando na verdade a culpa era dela por não ter despertado sua magia depois de tanto tempo e com certeza seus pais já estavam cansados dela, fazendo Arthur lembrar que conhecia esse sentimento de se afundar na escuridão e por isso ele segura o rosto de Lilia. Ele diz que sabia que não era nada disso e até ele conseguia perceber o quanto ela estava se esforçando e quando ele se separou de seus pais havia uma menina que o animava desse jeito e mostra a mesma luz que ela o mostrou e ele tinha certeza que os pais de Lilia sabiam o quanto ela estava se esforçando e quanto às expectativas de seu pai sobre ele eram iguais à sua irmã Eleanor que tinha curiosidade porque ele apareceu do nada, fazendo ela dar risada e ela diz que seu pai queria que ela seja feiticeira porque queria que ela seja feliz e esse era o motivo de tantas doações para a academia, mas ela começou a sentir toda essa pressão por conta própria, mas Arthur sabia que isso não era verdade, porque quanto mais Vincent fazia para levar isso adiante, mais as outras pessoas colocavam expectativas sobre ela e pergunta se ela realmente queria usar magia. E depois disso, ele diz aos pais de Lilia que ela saiu de casa para despertar sua magia no mesmo lugar onde ele esteve e não precisavam se preocupar porque era um lugar ótimo, fazendo Vincent questionar o motivo dela ter feito isso sem perguntá-los. E Arthur responde que era o que Lilian queria e se falasse com eles acabaria fraquejando e o entrega a carta deixada por ela que dizia aos pais que enquanto não puder usar magia, ela continuaria sendo um fardo para eles e promete que retornaria para eles quando se tornasse uma feiticeira incrível, não importa quantos anos leve, fazendo Vincent cair de joelho ao dizer que era um tolo por jogar sobre ela sua crença de que ser feiticeira significava um futuro feliz e se ela não quiser ser feiticeira, estava tudo bem porque mesmo sem magia, ela era sua amada filha. Mas Arthur pergunta se Lilia tinha ouvido aquilo, surpreendendo seus pais ao vê-la e Arthur diz que tinha avisado e ela pede desculpas por ter mentido, assim como Arthur que sabia que para um pai, perder um filho era uma dor pior que a morte, principalmente por ter feito seus próprios pais sofrerem por um motivo semelhante e entendia que não foi certo testá-los fazendo a mesma coisa. Mas Vincent quem pede desculpas e diz a Reynolds e a Alice que foi insensível porque seu filho mal voltou para casa e ele já queria mandá-lo para a academia e diz a Lilia que ela não precisava ir à academia e mesmo que não seja uma feiticeira, ele como seu pai promete fazê-la feliz. Mas Lilia diz que ainda queria ir aprender sobre magia para ser uma feiticeira capaz de fazer as outras pessoas felizes, assim como Arthur, apesar de saber que por enquanto não era possível.
possível. E com todos emocionados, Arthur decide despertar a mana de Lilia, e com Lilia e Eleanor sentadas no chão, Tabitha diz que sabia que Arthur queria ajudar, mas ela nunca ouviu falar de nada como isso. E depois de instruir as meninas, ele diz que elas veriam uma luz em meio à escuridão que Eleanor consegue enxergar, mas a luz desaparece. E Lilia continua sem ver nada, então Arthur transmite um pouco de sua mana entre as meninas, que deveriam sentir um leve calor. Então, ao manter a respiração, Lilia fica emocionada ao enxergar uma luz delicada, assim como seus pais, que começam a chorar. E depois de um tempo, Lilia comemora na cozinha com os funcionários, e Arthur diz que levaria 2 ou 3 anos para sua magia se estabilizar, deixando ela empolgada para descobrir qual seria seu elemento. E com o chegar da noite, um mago do comitê real se perguntava se tinha algo na casa de leilões que iria diverti-lo. Marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui. Não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima, gente. É nóis.